especial, que hoje eu mandei alguns recadinhos. Vamos ver. E eu vi que um monte de gente que recebeu os recadinhos estão aqui. Eu fico muito feliz. Tenho queridas pupilas funcionárias aqui hoje que estão na nossa casa, numa casa espírita pela primeira vez. Então a responsabilidade da gente enquanto chefe aumenta um pouco mais, enquanto espírita também. Né? Então, obrigada por estarem aqui. Me perguntaram essa semana assim, nossa, você está tão introspectivo, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Estou com problema, mas não é isso que está me deixando introspectiva. Era para eu estar aqui semana passada, infelizmente não pude estar, mas o tema da palestra não fluía. E eu queria muito ter vindo falar semana passada, que era Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de ter vindo falar para as mulheres. E não saía, não andava, meu esposo está indo dizer que não ia. Nesse meio de tempo eu fui para Curitiba, fui convidada a assistir uma palestra na Federação Espírita do Paraná, onde eu fui conectada com a minha mentora. É isso que você vai falar. E aí assisti a palestra, comprei todos os livros do palestrante e me preparei. E o tema perdão é um tema que, poxa vida, de novo, você vai falar de perdão. Pois é, de novo. Mas hoje nós vamos olhar de um formato um pouquinho diferente. E aí a gente diz, está perdoado. Mas será que está perdoado mesmo? Nós vamos discutir isso um pouquinho hoje. Ok? Eu tenho um problema com esse negócio aqui também. Que não vai. Sim, vai mais pra frente. Não? Vai nem pra frente nem pra trás. Passe a mão, deixa eu ver aqui. Aí. Que o Ramon passou, não, que deu certo. Então assim, pra gente falar em perdão e tá perdoado mesmo, será que tá realmente perdoado? Nós vamos ter que entrar em alguns conceitos, tá? Primeiramente, o que é perdão? E o dicionário nos traz que perdão, uma palavra que vem do latim, que quer dizer perdonar, que significa, prestem atenção nisso, desculpar, absolver ou evitar. Gravem essa palavra. Perdoar significa evitar. O que mais, Ramon? Então nos ajude aí. O que é desculpar? Ficou pro cantinho que eu acho que o projetor está um pouquinho para lá. Desculpar significa perdoar alguém ou a si próprio por uma falta cometida involuntária ou não, sendo proposital ou não. Mais um, Ramon. O que é absolver? Dar por inocente, isentar alguém da penalidade que corresponde a uma culpa. Isentar da penalidade é isentar daquilo que ele deve ser punido. Isso é perdoar. Mais um. O que é evitar? Escapar-se, esquivar-se de algo desagradável ou perigoso. Furtar-se a contato, encontro, convivência, discussões, brigas com outra pessoa. Eu acho que se a gente só falasse isso, pararia por aí. Evitar. Fugir mesmo, no sentido real da palavra. Isso é perdoar. Tá. Se isso é perdoar, volta, Ramon, passou 2, fazendo favor. O que é... Dá mais um extra pra mim. Mais um, Ramon. Tá pulando 2 de uma vez só. O que não é perdoar? Qual é o antônimo, ou contrário, de perdoar? Vou ler aqui para vocês porque não está saindo ali. O que é não perdoar? Não perdoar significa punir,
mortificar, apenar, dar uma pena para a pessoa, condenar, ferir, penalizar, castigar, sentenciar, multar, bater, ferir, amaldiçoar, autuar, censurar, reprovar, desaprovar ou reprimir. Isso não é perdoar. Isso é o contrário de perdoar. Então, quando eu digo que eu perdoei alguém e eu estou com o sentimento de condená-lo, por exemplo, e aí nós espíritas usamos assim, né, a lei do causa e efeito numa causa própria quando nos favorece, que é uma coisa de louco. Eu perdoei, mas plantou? Olha, o que eu estou fazendo? Condenando, sentencionando, julgando, desaprovando. Perdoei? Não. Então é mais fácil nós entendermos o que não é perdoar do que propriamente é perdoar. Reprovar. Eu perdoo, mas o que ele fez não está certo, não está certo mesmo. É perdoar? Não. E Ramon, desculpe, eu acho que você vai ter que dar um ESC, porque ele pulou uns 4, 5 slides aí, ao meu ver. Não? Não. Então, fé. Não pulou. Tudo bem, eu vou aqui. Quando eu disse que eu li o livro é esse aqui. Eu vou deixar ele depois na biblioteca. Roxandro Klinge, sobre auto-perdão, o aprendizado necessário. Por que eu fiz questão de mostrar o livro? Porque ele é um palestrante espírita, psicólogo renomado do Pernambuco. Ele tem um sotaque muito legal, então é gostoso de assistir as palestras dele, quem quiser baixar no YouTube. Ele é divertidíssimo, você grava as coisas de uma maneira muito legal. Mas para você publicar um livro, e o livro dele é publicado pela Federação Espírita de Goiás, você tem que passar pelo menos no mínimo de mão de uns 20 pesquisadores, estudiosos da Bíblia, da doutrina espírita, para que esse livro seja aprovado e publicado, porque a Federação Espírita tem um peso muito grande. Então, pode parecer que o que eu vá falar aqui é uma loucura. Virou uma batatinha Renata agora, né? Só que eu fiz questão de deixar isso registrado, porque nós, em todos os momentos do processo da vida da gente, vamos sentir ou pensar as coisas que nós vamos falar aqui agora e ficamos nos punindo por isso. Ficamos nos martirizando porque estamos sentindo isso em relação a perdoar. E aí assim, eu já sei o que é perdoar, eu já sei o que não é perdoar, e nós vamos discutir o que é não perdoar. O que não é perdoar é uma coisa, o que é não perdoar é outra. É aquilo que eu penso que é perdoar e não é, ou aquilo que eu penso que não é perdoar e é. Nós vamos falar sobre isso, para a gente tirar um pouco desse peso das nossas costas, de que alguém disse um dia, você vai perdoar e o mundo vive um país de Alice, um país das maravilhas. A gente vai se sintonizar que somos humanos. E estamos vivenciando uma experiência na Terra de evolução. Portanto, tudo que nós vamos ver aqui, nós já vamos ter passado por isso, ou vamos passar por isso em alguma situação, e é normal. E uma das questões que ele coloca sobre o que não é perdoar não é esquecer. E a gente entra numa pira, porque alguém fez alguma coisa pra gente e a gente fica com aquilo. Eu não consigo esquecer, então não perdoei. Não consigo esquecer, então não perdoei. Quem foi que disse que eu preciso esquecer depois que eu perdoo? Quem foi que disse que eu vou esquecer depois que eu perdoo?
eu disse que não se espera de nós o esquecimento da falta cometida. Não se espera de nós o esquecimento da falta cometida, mas o entendimento do que se pode aprender para não incorrer no erro novamente. Então, se eu perdoo, eu libero meu coração e gravo isso na minha memória. Não é para eu ficar julgando o resto da vida do outro. Nós lembramos o que não é perdoar, ficar punindo, ficar cobrando. É para eu crescer com isso, para eu crescer no processo de perdão. E não tem como eu esquecer isso. Porque se eu esqueço, ó, acho que eu estou voltando, né? Pra frente. Estou indo. Bonito lá. Agora sim. Tá tranquilo. Tá sossegado. Ó, agora ele foi. Eu já falei tudo isso. Está aí o livro, está aí o autor. O que eu preciso, só voltando sobre perdoar? O perdão nos libera das raízes que nos prendem. Tem gente que fica 20, 30, 40, a vida inteira preso a uma situação, achando que não perdoou e perdoou, ou achando que perdoou e não perdoou. Então a gente tem que se libertar disso tudo. O que é perdoar? O que não é perdoar e o que é não perdoar. Eu não sei, viu, Zé, porque eu queria usar ele tirou totalmente os meus slides do local. Mas eu vou tentar seguir aqui. Quando a gente fala que perdoar não é esquecer, quando a gente diz, eu esqueci, deixa eu dar. Isso, na verdade, a gente está tentando minimizar a situação. Deixa pra lá, vamos esquecer. E nós temos a tendência de fazer isso, né? Deixa pra lá, vamos esquecer, deixa pra lá. A gente deixa pra lá hoje, deixa pra lá amanhã, deixa pra lá amanhã depois. Até quando a gente vai deixar pra lá? Não quero entrar em conflito porque eu perdoei. Não. Se magoou, eu preciso dizer. Você me magoou? Mas eu vou te perdoar. Não posso esquecer, mas vou perdoar. Porque eu preciso me libertar. Eu não posso fazer isso comigo. O autor traz um exemplo que é bem nojento, que eu vou contar para a gente gravar. Você vai andar de ônibus, e o ônibus chacoalha, você está de manhã ali, levou uma marmitinha para comer no intervalo do teu passeio, dá aquela ânsia de vômito, o que você faz? Pega o potinho que ali tá, para não fazer bagunça em ninguém, vomita dentro do potinho e tampa, porque para ninguém dentro do ônibus ver. E guarda o teu potinho com vômito o resto da tua vida. Cada vez que você tá meio triste, você abre o potinho e cheira aqui. Ai, meu Deus, vou guardar. Ai, meu Deus, vou guardar. Tem gente que anda com um potinho de vômito a vida inteira. Porque tem uma necessidade de abrir aquela podridão, a necessidade de cavucar aquilo. Eu preciso jogar fora. Eu preciso dizer, você me magoou. E não tem mal nenhum em eu dizer que você me magoou. Você precisa saber que você me magoou. Você vai fazer com isso depois um outro problema. Mas eu preciso pôr para fora. E não guardar no potinho. E aí ele brinca, né? Se você perdoou e esqueceu, busca um médico. Se você está com Alzheimer, você está com esclerose. Que ninguém esquece que foi violentado na infância, foi abusado sexualmente, que foi roubado, que foi agredido. Ninguém esquece isso. Você perdoa, mas você não esquece. Se você estiver gozando das suas faculdades mentais, você não esquece. Então, o primeiro passo para você parar de se punir e achar que você não perdoou porque você não esqueceu, para. Não esquecer faz parte da nossa história. Até porque a gente precisa aprender a não fazer com os outros o que fizeram conosco. Então, não vou esquecer. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir, sem sofrer. Isso é cura. Por isso é uma decisão e não um sentimento. Aconteceu e eu falo isso com muita tranquilidade hoje. Aconteceu. Perdoei, ok.
Mas eu não posso esquecer e não posso dizer, deixa pra lá, não vou tocar no assunto. Vamos relevar para evitar discussão. Perdoar não é minimizar, negar ou aprovar o equívoco. E aí eu pus a foto dessa mãe com essa criança porque a gente faz isso quando é filho. O filho comete uma falta, a gente chama, conversa, repreende, faz o que tem que fazer, explica o que tem que fazer, às vezes tem que passar um certo castiguinho, vamos dizer assim, vai ficar sem desenho, sem televisão, mas a gente continua amando, continua, porque é filho. E se a gente consegue fazer isso com o filho, por que a gente não consegue fazer com outra pessoa? Com o marido, com o irmão. Tem pai que não faz isso. Por exemplo, aquele caso daquele rapaz que atropelou o filho da Cissa Guimarães, lembra? O que o pai fez? Juntou o carro na calada da noite, escondeu dentro de uma oficina e acobertou o filho. Mas eu estou perdoando ele, então vamos passar a mão na cabeça. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. O perdão também inclui o confronto. Até porque para eu jogar o meu potinho de vômito fora, eu tenho pouca fora. E eu preciso confrontar. A gente foge de discussão. Mas esse tipo de discussão é necessário. Renata tá louca, tá mandando eu sair brigando com todo mundo que eu tenho mágoa por aí. Não é brigar. Mas eu preciso expor os meus sentimentos. E mais ainda, eu tenho a obrigação de dizer para essa pessoa que ela está errada e chamá-la à responsabilidade. Eu tenho a obrigação de mostrar para ela a real, desmascarar mesmo como o autor fala. Foi comigo, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever. Então essa mania da gente achar que perdoei, não toco mais no assunto, não confronto, não discuto, não dá. O livro dos Espíritos fala, e os slides estão do lado, que a gente tem a obrigação de repreender. É nosso dever para a melhora daquela pessoa. Se o problema é conosco, nós já vamos falar disso. Perdoar não é permitir o erro. E quantas vezes a gente permite que as pessoas nos agridam assim e a gente vai guardando um potinho de vômito, né? Cada vez que a pessoa nos dá uma bordoada nessa, porque as palavras às vezes agridem e ofendem, magoam muito mais do que até a agressão física. Quantas vezes? Deixar que o outro faça o que quiser achando que irá perdoar. Deixa. Esposa que sofre agressão física de marido é um caso clássico disso. Eu perdoei, deixa. E ele continua fazendo, todo dia de manhã te dá uma bordoada na cara. Mãe que permite filho fazer isso é a mesma coisa. Deixa, porque eu amo, eu vou relevar. Relevar. Quem foi que disse? Estava escrito lá no significado de perdoar, que perdoar significa relevar? Não. Perdoar não é relevar. E às vezes eu estou fazendo papel de trouxa, estou com a mágoa e estou relevando. E perdoar que é bom, negas. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Aí eu falo assim, né? Ok, vou perdoar, estou pronto para perdoar. Desde que a pessoa venha pedir perdão, eu perdoo. Quem é que foi que disse para você que a pessoa reconheceu que te magoou? Primeiro ponto. Eu vou confrontá-la para expor os meus sentimentos. Eu tenho a obrigação de colocar. Não necessariamente ela vai achar que eu estou correto. Na grande maioria das vezes, ela vai arrumar uma desculpa, dizer que o errado sou eu. E aí eu fico esperando a pessoa vir pedir perdão para eu perdoar. Não. Às vezes o perdão acontece no silêncio mesmo. É perdoar e seguir teu caminho. Às
Às vezes você não precisa, às vezes, dependendo da situação, o confronto não vale a pena. Você vai jogar pérolas a corpos. O confronto vale a pena quando a gente ama. Às vezes não vale a pena. Você vai se desgastar. Você vai dizer, ok, eu te perdoo. A pessoa fala assim, se liga, você tem que pedir perdão pra mim. Aí já dá o outro, ou em vez de sair perdão, sai outra pancadaria. Nem comunicar o outro. O perdoar é teu. Não necessariamente você tem que se fazer presente e mostrar para a pessoa que você está perdoando. Isso vai soar como uma arrogância da tua parte. E perdoar não significa também que eu tenho que comunicar que perdoei. Não necessariamente. Perdoo e fico comigo. Perdoo e literalmente continuo a minha caminhada. Às vezes eu gostei muito dessa imagem, é cada um para um lado, mas os espíritos estão se encontrando. Às vezes o perdão precisa ser concedido no silêncio da alma. E esse é o perdão mais difícil que se tem. Do silêncio da alma. Porque o nosso ego e a nossa vaidade ainda fala mais alto e diz, eu tenho que sair por cima da situação, então eu tenho que mostrar que eu sou o bom da história, no sentido de que eu que perdoei, eu sou o santo, eu sou o que libera o perdão. Isso não é perdoar. Isso é se tornar um pouquinho mais arrogante do que a gente já é por natureza. É nosso coração que se libertará do ressentimento que reside todo dia em nossos pensamentos em torno de algo ou alguém que alguém fez contra nós. Libere perdão, independente se a pessoa vai saber ou não, vai aceitar ou não. O perdão te liberta. Vou repetir de novo o que eu falei. O outro vai fazer com falta de perdão dele, o problema é dele. Perdoa. Então, ficar esperando que a pessoa venha me pedir perdão para eu perdoar, também isso é não perdoar. Ok? Perdoar não é parar de sentir dor. E como dói, né? Mágoa dói. Né? Dói. E a gente fica com esse peso na consciência, não perdoei, porque isso ainda está doendo. Não vou conseguir perdoar, dói demais dentro do meu coração isso. Quem falou que vai parar de doer? Até porque não vai parar de processar na mente. Vai doer? Vai. Vai doer um tempão? Vai. Não é porque está doendo que eu não perdoei. Eu fico, meu Deus, eu rezei, eu implorei a Deus, perdoei no meu silêncio, mas eu não paro de pensar nisso, eu não paro de sentir dor. Meu Deus, eu não consigo perdoar, eu vou me torturando com aquilo que eu estou achando que eu não perdoei porque está doendo. Perdoa sim. Só que vai doer ainda. Demora para juntar os caquinhos de novo. Não é um passe de mágica. E aí as pessoas exigem isso da gente. Você entra num conflito tão grande, a pessoa te destrói tanto, ela tem a capacidade de dizer, ok, vamos perdoar, vamos relevar. E vamos continuar. E quer que você continue naquele sentimento, naquela vibração. Demora. Demora até porque você perdeu a confiança. Então não é da noite para o dia. Vou perdoar e vou continuar sentindo dor, é normal, eu sou humana. Perdoar não é negligenciar a justiça. Eu posso te perdoar, mas eu vou chamar a polícia para você aqui agora. Porque o que você está fazendo, você não está fazendo só para mim. Renata, está louca agora, deveres. Eu tenho o dever de te conduzir às leis do homem. Ah, fui lesado no trabalho. É um tal de deixa pra lá, deixa que Deus cuida disso. A justiça de Deus é maior. Como deixa pra lá? Eu estou sendo lesado. Existem leis do homem para isso. Existem advogados na
para isso? Como deixa para lá? Releve. Tem mais Deus parado que o, né? Como releve? Estou te perdoando, mas você vai pagar pelo que você fez. É natural. Se o pai daquele menino que atropelou o filho da Cissa Guimarães tivesse chamado a polícia, o filho estaria na cadeia. Ele, como um bom pai, estaria lá sustentando, pagando bom advogado. Mas meu filho, você vai pagar o que você fez. Eu te perdoo o que você fez. Você pegou o carro escondido, saiu de madrugada, eu te perdoo. Mas as suas consequências você tem que pagar por elas. Tem esposa que apanha do marido e no outro dia você diz, vamos na delegacia. Não, vamos deixar para lá, porque vamos relevar. Eu amo ele, vou perdoar. Eu não vou denunciar, vou perdoar. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. A gente precisa entender isso. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, tem uma pergunta lá. Há casos em que eu seja útil relevar o mal do outro? Isso também está na Bíblia. Eu devo falar para todo mundo que o outro fez de errado? E o que está respondido? Se o outro está se prejudicando só a si próprio, cala tua boca, você não tem nada com isso. Se ele está prejudicando a ele e a você, a primeira vez você senta com ele, confronta, como nós já dissemos. A segunda vez, expõe, denuncie, leve adiante. Porque desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Isso diz Kardec, não sou eu que estou dizendo. É nosso dever. Esse cidadão está punindo, está prejudicando, está passando para trás um monte de gente, não sou só eu. Quando uma pessoa me magoa, fora eu, ela está magoando um monte de gente que está em volta de mim. É meu dever levar isso adiante. Ficar calado não é perdoar, é se omitir, é se torturar. Levar adiante é responsabilidade nossa se isso envolve mais pessoas. Eu não sei qual perdão tu tem que dar, mas se necessário for, vá adiante. Busque. Perdoar não é confiar. Eu adorei essa imagem porque assim, ó, a gente perdoa, vamos começar do zero. Vamos mergulhar de cabeça de novo. Mergulha de cabeça, mas com umas boinhas no braço, você vai afogar. Principalmente se o perdão foi só teu e se você tem certeza absoluta que a pessoa não mudou. Você vai confiar como? No livro ele conta uma experiência de um rapaz que estava fazendo terapia com ele e o rapaz diz, ok, eu consegui sanar a minha terapia. Eu tinha um trauma e uma mágoa muito grande do meu pai, porque eu fui abusado sexualmente dele quando eu era criança. Mas eu já perdoei, a gente já convive bem. E eu estou indo para os Estados Unidos, vou deixar minha filha na casa dele. Você vai deixar? Você deixaria? Ele pergunta, ele mudou? Não. Você vai confiar? Não, porque se você confiar, ele vai fazer de novo. Então, perdoar não significa que eu tenho que mergulhar de cabeça e permitir, possibilitar que ele cometa o erro de novo. E dessa vez a responsabilidade é minha, porque eu favoreci. Na Bíblia também tem uma passagem sobre como é que a gente não deve proceder, que tem gente que tem empregado em casa e larga o dinheiro ali no cantinho para ver se a empregada é honesta. Fica de olho para ver se ela vai roubar. Se ela não roubar, é honesta, beleza. Se ela roubar, a responsabilidade é tua. Você favoreceu o pecado dela, o crime dela. Vai pagar junto. Então, ou você confia, você não confia, não põe o outro à prova. Ele tem fama de que rouba por aí, vamos ver se ele vai roubar aqui em casa. Se ele rouba por aí, vai roubar aqui em casa também. Ou não. Ou eu confio ou não confio. Mas se eu sei que a pessoa não mudou, perdoei, vou entregar de cabeça. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu preciso pensar. É bem aquela história, né? Você vai deixar a raposa cuidando do galinheiro. O que vai acontecer?
vai ficar só raposa que você chegar em casa. É óbvio. Quando alguém abusou de sua confiança, o fato de você perdoar não implica que você dará a ela a chance de reincidir ao erro. Perdoei, ok. Mas não vamos fazer de novo, né? Então já não. Então já não. Vamos dar tempo. Porque eu não esqueci. Tá doendo ainda. Eu te chamei a razão do que você fez. Você não reconheceu que está errado. Mas ainda assim eu sei que eu preciso te perdoar. Porque o perdão liberta a mim. Mas não preciso confiar. Não preciso confiar. Nem sempre perdoar significa confiar em quem errou. Ele precisa mostrar que mudou. E só o tempo vai fazer isso. Até porque confiança é uma coisa que você demora anos para adquirir. Em segundos você perde, quebra. E para reconstruir demora mais tempo do que demorou para construir. Se a pessoa provar para você que houve uma reforma íntima, que houve uma mudança com o tempo, ok, vamos perdoar. Meu marido me traiu, perdoei. Agora eu voltei casada com ele, vou deixar ele jogar bola toda sexta-feira de novo. Ué, te traiu outra vez, vovô. Não deixe, até que ele prove que ele realmente mudou. Simples assim. Meu Deus, a Renata falou, Deus que fez. Está ensinando eu ser ruim. Não, estou ensinando você a parar de sofrer. Perdoei. Ok, meu coração está liberto. Mas não vou deixar a raposa cuidando da galinheira. Não sou trouxa, sou cristã. É diferente. Perdoa. Mas ó, né? Com os olhos ligados. Porque assim, ó, é bem isso. A gente faz um remendinho, a confiança é desconstruída devagar, mas destruída com o piscar dos olhos, a gente põe o remendinho lá, fica mais ou menos, né? A gente vem, para que ela seja reconstruída, demorará um processo, mas paulatino, então a gente vai costurando aquilo ali, põe um curativinho na hora e vai costurando devagarinho, para que, enfim, o tempo estabeleça a confiança de novo. Ela vai voltar a acontecer? Com certeza. Mas eu não preciso ficar me torturando, me chibateando, porque, meu Deus, eu não consegui perdoar o seu, se eu não confio nele ainda. É normal. Isso não significa que você não perdoou. E a gente fica se torturando, não perdoei porque eu não confio. Não perdoei porque eu não esqueci. Não perdoei porque ainda dói. Não perdoei porque eu, meu Deus do céu, discuti, não perdoei porque eu levei na justiça. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Demora tempo para as coisas voltarem ao normal. E aí esse é o que eu acho que é o mais importante de todos. Perdoar nem sempre é reconciliar. E aí a gente usa exemplos de casais e mais casais que vivem casados, se matando, se agredindo, se magoando um ao outro. Acontecem coisas que só o casal sabe, porque em quatro paredes nem os filhos sabem, e a gente se separa. Ah, mas eu perdoei, sou obrigada a conviver de volta, sou obrigada a me reconciliar? Não. Por dois motivos. Primeiro, eu perdoei, a pessoa me perdoou. Isso não significa que ela queira continuar vivendo comigo, isso é um direito dela. E eu tenho que respeitar esse direito dela. O autor fala tão claro que a gente tem que parar de ser infantil e querer que todas as pessoas nos aceitem, que todas as pessoas gostem da gente. Nós não vamos conseguir isso. Ninguém nunca vai conseguir agradar 100%. Se ele não quer mais conviver com você, se ela não quer mais conviver com você, ok. E quantos casais se separam e se tornam grandes amigos depois de separados? Houve o perdão, houve, o tempo curou, o tempo sarou, e eu não preciso mais conviver junto. E eu preciso deixar que essa pessoa vá sem ficar empacando a vida dela. E o processo inverso é a mesma coisa. Perdoei, mas não necessariamente eu tenho que ficar convivendo ali.
Ai, não consigo mais conviver, não perdoei. Perdoou porque teu coração está puro. O que é o antônimo de perdoar? Eu não desejo vingança, eu não desejo mal, eu não sentencio, eu não julgo, então eu perdoei. Só que isso não significa que eu tenho que voltar a deixar o erro acontecer de novo. E eu posso ser feliz assim, tirar esse peso das costas que a sociedade me colocou. Não quero mal, não quero a morte, mas eu quero que ele tenha a vida dele e eu tenho a minha. É tão natural isso, por que a gente complica o processo do perdão? Por quê? Mas lembre-se, não vou viver, ok? Só que um momento ou outro a gente vai se encontrar por aí, isso é inevitável. Estamos todos aqui hoje, em algum momento nos perdemos no caminho, por isso estamos aqui. Por isso eu estou falando a vocês aqui hoje. Por isso vocês estão ouvindo. O tempo, lembra do tempo? Fez que nos encontrássemos de novo. Pode ser que no passado a mágoa foi geral, a falta de perdão foi geral, ou o perdão aconteceu e cada um seguiu o seu caminho. Hoje nós estamos aqui de volta. Pode ser nessa vida? Pode. Pode ser em outra? Pode. Mas os nossos caminhos vão se encontrar novamente, com certeza. Se você perdoou, vou ler aqui. Se você perdoou e a pessoa se modificou, reconhecendo o erro e mudando a conduta, não há por que não se aproximar dela novamente. Porque se eu falo, perdoei, a pessoa mudou, mas eu não consigo conviver. Aí você não perdoou. Aí o problema está em ti ainda. Aí precisa rever novamente. Se a pessoa provou que está diferente, vamos começar de novo. Ah, Renata, provou que está diferente. Passaram 10 anos, ela recorreu ao erro de novo, caiu de novo. Por 10 anos ela se manteve. O que eu não posso é perdoar, reconciliar e passar os próximos 10 anos esperando que ele tropece. Que ele faça de novo. Aí eu estou sentenciando, aí não é perdoar. Aí eu estou julgando, aí não é perdoar. Quando eu vou agir com essa pessoa, que eu vou confrontar, que eu vou acionar a justiça, que eu vou me separar dela, que eu não quero mais contato com ela, eu não posso esquecer de duas coisas. Primeiro, o amor, acima de qualquer coisa, que isso aí não é vingança. Eu estou me protegendo, estou amando. Segundo, como é que eu gostaria que fosse comigo? Se eu estivesse sendo agora levando, porque nós não somos perfeitos, nós temos uma facilidade de apontar o dedo para o outro naquela discussão e dizer, porque você é isso, você é aquilo, você me magoou por isso, por isso. Olha que a pessoa fala, mas eu fiz isso porque você fez isso aí. Não, aí eu não fiz nada. Mas veja bem, eu fiz isso por isso. Quer dizer, quando sou eu que faço, tem um veja bem. Mas é que, mas foi porque, mas sempre tem um mais. Quando é o outro que faz, não. Quando é o outro que faz, não. Então se coloque no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ser tratado mediante uma conversa dessa? Mediante uma separação, mediante uma ação, mediante um colocar, você está me magoando, isso está doendo. Como é que eu gostaria de ouvir isso? É dessa forma que eu tenho que colocar. Eu não posso esquecer jamais que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Estamos sendo provados todos os dias. E podemos errar todos os dias. Nós não somos melhores que ninguém. Então se coloque no lugar do outro. Não é omitir, não é passar a mão na cabeça, não é fingir que nada aconteceu. É como é que eu gostaria de ser tratado. Aquela coisa, ai, mas Deus tem que me perdoar porque eu fiz isso. Não pensei dessa forma, ai, eu ainda não entendi isso. Deus tem que te perdoar sim, mas quando é o outro, plantou, vai colher. A lei do plantio e colheita é ótima, nada como
acolher. Deus é misericordioso. Se houver realmente uma mudança, por que eu não posso colher diferente? Comecinho até vou colher um pouquinho, mas eu colher o plantio, eu vou colher diferente. Se eu posso mudar, por que o outro não pode? É isso que eu tenho que entender, o perdão. E me auto-perdoar também. Parar de me punir, parar de me culpar. Jesus, quando entrou em contato com Paulo, que ele ainda era Saulo, Jesus não parou na porta da cidade e não disse: você fez isso, você matou um monte de gente em nome do cristianismo, você é terrorista, você O que Jesus fez? Você é capaz. E diante da grandeza do Cristo, daquela energia, daquela luz, que ele até então só conhecia de ouvir falar, não teve como agir diferente, disse para Jesus: o que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? O que eu posso fazer de agora em diante para mudar? Então não importa o que você fez no passado, importa o que você vai fazer daqui para diante. E o perdão e o auto-perdão se passa por isso também. Passou. Mudou? Não mudou? Continua o teu caminho. Continua o teu caminho. Jesus nos julgou. E nós não temos o direito de julgar. Jesus perdoou Paulo de Tarso. Ele transformou da Saulo e transformou em Paulo. Nós não temos o direito de julgar. Mas eu posso sim continuar a minha vida longe. Isso não é demérito. Isso não é nenhum problema. Ainda dói. Ok. Vai continuar doendo por um tempinho. Até que o meu espírito amadureça para que isso não me incomode mais. Como Chico Xavier fala, quando você começa a se preocupar com o sofrimento dos outros, você para de perceber que você tem sofrimento. Vai passar. Vai passar. Vamos só recapitular. Perdoar, então, não é esquecer. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Perdoar não é permitir que o erro aconteça de novo. Perdoar não é confiar. Perdoar não é ficar esperando que a pessoa venha pedir perdão. Perdoar não é parar de sentir dor. Perdoar não é negligenciar a justiça. E nem sempre é a reconciliação. Mas não sofre, em muitos casos você já perdoou. Então assim, ó, faça esse checklist. Se eu não estou desejando mal, são 3 slides que nós temos que ter. O que é perdoar, o que não é perdoar. E se eu estou sentindo tudo isso aqui, mas eu não estou desejando o mal do outro, não estou querendo a vingança, não estou condenando, não estou sentenciando, lembre-se que perdoar também é autoproteção. Então não se sinta mal por isso. Seja feliz. Perdoe e continue vivendo. Não se esqueça. Ame como se não houvesse amanhã. Se a gente não amar, a gente não consegue perdoar. Mesmo querendo ter uma vida distante. Mesmo acionando uma justiça. Porque eu não posso carregar o potinho de vômito comigo. Eu não posso carregar o caminhãozinho de lixo. Vocês conhecem essa do caminhãozinho de lixo? Eu nem lembro direito. Mas eu não posso fazer com que a pessoa saia de casa, joga o lixo dela todo em cima de mim, me magoa e eu carrego esse lixo o dia inteiro comigo. Não, esse lixo não é meu. Passe adiante, siga o teu caminho. Siga o teu caminho. Então reflita. Tem muitas situações que você está sofrendo, achando que não perdoou e já perdoou. Liberte-se desse fardo. Jogue fora esse lixo, ele não te pertence mais. Não se cobre tanto assim, porque você é humano. E perdoar não significa de maneira nenhuma esquecer. Jesus disse: perdoai 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quando você sentir vontade de julgar alguém, corra em frente ao espelho e julgue-se a si próprio. Você quer ser feliz por um instante?
Vingue-se, porque a vingança é um prato delicioso. Dá uma satisfação. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Perdão é o melhor caminho. Muito obrigada e que Jesus abençoe a todos.